Meu nome é Raquel Neves Balan. Eu vou apresentar o resultado da minha iniciação científica, que foi financiada pelo CNPq. A minha orientadora foi a professora doutora Verônica Bender Aidu, e o título do estudo foi Avaliação da validade de conteúdo do Teacher Behavior Checklist por meio do Implicit Relational Assessment Procedure, IREP, analisado a partir do índice probabilístico. Pesquisas científicas são importantes para identificar comportamentos de professores eficazes e, assim, embasar programas de intervenção. Um dos instrumentos que pode ser utilizado para identificar esses comportamentos de professores eficazes é o Teacher Behavior Checklist, o TBC. No entanto, o TBC é um instrumento que pode ser enviesado pela presença do pesquisador na hora em que o estudante ou o respondente está preenchendo o instrumento. Então, uma alternativa de avaliação é o IREP, que avalia a latência de respostas dos participantes a relações consistentes e inconsistentes entre estímulos. Os objetivos do estudo foram, primeiro, verificar se há efeito de ordem de aplicação dos instrumentos sobre os resultados. O segundo objetivo foi investigar se há relação entre as 6 características do TBC e os estímulos bom professor no IREP, e verificar se há relação entre as notas, se há correlação entre as notas que os participantes receberam de um professor e a maneira como avaliaram esse professor no TBC. Participaram do estudo 40 estudantes universitários. 20 estudantes foram alocados no grupo 1, que responderam o TBC primeiro, e os outros 20 participantes foram alocados no grupo 2, que responderam o IREP primeiro. Os materiais utilizados no estudo foram um termo de consentimento, o TBC com 6 itens e um notebook com a IREP instalado. Na primeira etapa do estudo, os participantes assinaram um termo de consentimento, respondiam o TBC avaliando um professor específico durante a participação em uma disciplina e depois responderam a IREP. Na segunda etapa, os participantes voltavam após a finalização da disciplina, informaram a nota que receberam do professor e avaliaram novamente esse docente no TBC. Os dois grupos passaram pelas mesmas etapas. A diferença foi a ordem de aplicação dos instrumentos, que foi invertida entre os participantes do grupo 1 e do grupo 2. Para verificar se houve efeito de ordem de aplicação dos instrumentos sobre os resultados, foi realizado um teste de Welch com os dados do TBC. Não houve diferença significativa entre os participantes que responderam o TBC primeiro e que responderam o TBC depois. Para os dados do IREP, foi realizado um teste de Mauchly, em que também não foi verificada diferença significativa entre os participantes que responderam o IREP primeiro e que responderam o IREP depois. Para verificar a relação entre os 6 itens do TBC com bom professor no IREP e os 6 itens negativos do TBC com mau professor no IREP, foram realizados testes T. Foi verificado que, para os dois grupos de participantes, os estudantes relacionaram fortemente as características positivas do TBC com os estímulos bom professor no IREP e também relacionaram fortemente as características negativas do TBC com mau professor no IREP. E esses resultados foram estatisticamente significativos. Não foram encontradas correlações estatisticamente significativas entre as notas que os participantes receberam dos professores e a maneira como avaliaram esses professores no TBC. Conclui-se a partir do estudo que houve uma evidência de validade de conteúdo dos 6 itens do TBC, pois eles foram fortemente relacionados com um bom professor no IREP. Foi concluído também que a ordem de aplicação dos instrumentos não afetou nos resultados dos participantes e que a nota recebida na disciplina não é o único fator responsável pela maneira como os estudantes avaliaram os docentes no TBC. Gostaria de agradecer o CNPq pelo financiamento da pesquisa, a minha orientadora, Verônica Aidu, e aos outros colaboradores, o Marcelo Renklein, o João Henrique de Almeida e a Marcela Zacarin.